Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém, Jesus. Cheguei um pouquinho tarde hoje, os pastores viajaram da igreja e eu fiquei com a chave e a responsabilidade de estar abrindo a igreja, né? E essa semana, inclusive, a gente acabou fazendo um culto lá, fiz o culto na quinta, na terça-feira que eu não vim aqui, eu dirigi o culto de oração e hoje o outro irmão ficou lá para que eu pudesse estar vindo aqui, né? Mas Deus, Ele é fiel. Amém. Glória a Deus. Pega a palavra de Deus nas tuas mãos. Abram comigo em Isaías 55, versículo 8 e versículo 9. Irmãos, se tem uma coisa que eu aprendi durante essa caminhada com o Senhor Jesus, foi que a verdade, ela é uma coisa que liberta o homem, que ajuda o homem, e que faz o homem continuar de pé e continuar caminhando. E quando eu aprendi isso dentro da Bíblia, a única coisa que eu só consigo fazer é falar acerca dessa verdade. Porque eu sei que a verdade vai ajudar, não só a mim, mas vai ajudar a todos aqueles que ouvirem, né? E é isso que Deus quer fazer nos dias de hoje. Por isso, nessa noite eu vou falar sobre o reino de Deus. Vou falar sobre coisas que a gente não ouve falar, mas que deveria ser falado, que deveria ser pregado. Livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 55, versículo de número 8 e o versículo de número 9. Isaías 55, versículo 8 e 9. Está escrito assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. Senhor nosso Deus, nós te glorificamos, ó Deus amado, por mais um dia, por mais uma noite, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu, para que estivéssemos reunidos como igreja, testemunhando e falando do teu amor, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, continua abençoando esta noite, meu Deus, e faça isso agora através da tua palavra. Por isso, venha, meu Deus, com o teu Espírito Santo, ó Deus, e usa a minha vida, meu Deus, como veículo, meu Deus, para levar a tua palavra a cada coração que se dispôs a estar aqui nesta noite. Que cada vida saia abençoada deste lugar, e que todo impedimento, meu Deus, toda barreira e obstáculo, meu Deus, caia por terra, para que a tua palavra seja entendida e praticada em o nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Irmãos, esses dois versículos que eu li de Isaías, está muito bem claro escrito aqui, que os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus, eles são muito mais altos do que os caminhos e do que os pensamentos dos homens. Ele diz assim, que como o céu está mais alto do que a terra, assim são os pensamentos do Senhor. E assim também são os caminhos do Senhor. São mais altos. Louvado seja Deus e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E a pergunta que eu fiz para esse texto, quando eu estava estudando ele, foi a seguinte: por quê? O pensamento de Deus e os caminhos de Deus são mais altos do que os pensamentos e os caminhos do homem. E Deus falou ao meu coração. Deus falou que é porque os homens são limitados nos seus pensamentos. Louvado seja o nome do Senhor. O pensamento do homem e os caminhos do homem se limitam somente às coisas que estão aqui nessa terra. Eles não param para pensar nas coisas que estão no céu. E o nosso Deus não. O nosso Deus, ele tanto trabalha pensando aqui na terra, mas ele também está pensando lá no reino onde ele está, que é no reino dos céus. A Bíblia diz que a terra é o estrado dos pés do Senhor nosso Deus, e que o céu é o seu trono. Então Deus, ele não tem um cuidado só com as coisas aqui da terra. O pensamento de Deus também está lá no seu reino. Louvado seja o nome do Senhor. E os pensamentos da humanidade se limitam somente nas coisas que estão aqui nessa terra. Louvado seja Deus. As pessoas vão dormir e acordam pensando: nossa, como eu vou fazer para alcançar? Como eu vou fazer para conseguir obter? Como eu vou fazer para conseguir administrar? Como eu vou fazer para conseguir pagar? Como eu vou fazer para conseguir ser feliz? Como é que eu vou fazer para conseguir chegar lá? Como é que eu vou fazer para conseguir me realizar nessa situação? E todos esses pensamentos estão aqui.
E nenhum desses pensamentos estão nos céus. Quantos hoje dormem se perguntando: nossa, como eu vou fazer para entrar no reino de Deus? O que eu tenho que fazer para agradar a Deus para entrar lá? Será que a maneira como eu estou andando, será que o meu comportamento vai me levar até Deus? Quantas pessoas se preocupam com isso e perdem a noite de sono? São muitas, poucas as pessoas que talvez pensem assim, mas muitas são as pessoas que andam ansiosas com seus pensamentos limitados somente aqui nessa terra. Então os pensamentos do nosso Deus não é limitado como do homem, porque ele tem um reino. Quando Jesus estava preso naquela cruz, aonde tinha um salteador à direita e outro à esquerda, um dos salteadores, olhando para Jesus antes de Jesus expirar, ele disse o seguinte: Senhor, quando tu entrar no teu reino, lembra-te de mim. Jesus disse: ainda hoje tu estarás comigo no reino, do meu Pai. Estará lá no reino de Deus. Então há um reino, aonde Jesus falou que aquele homem estaria com ele, que não é aqui nessa terra, é lá no céu. Assim eu creio, E eu creio que você crê dessa maneira também. A palavra do Senhor nos diz que esse reino de Deus, ele não é bebida e nem é comida, Então nós falamos de coisas espirituais, coisas materiais. Não dá para a gente falar das coisas de Deus usando as coisas materiais, não tem como, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, está em Romanos 14:17, mas é justiça, é alegria, é paz no Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o próprio Jesus disse, antes de subir aos céus, quando ele estava com seus discípulos, os seus discípulos entristeceram diante de uma conversa a qual Jesus estava tendo com eles, Jesus falou: olha, não fiquem tristes, não turbe o vosso coração, João 14, creia em Deus e creia em mim também, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-la teria dito, eis que eu vou para lá, para a casa do meu Pai, e vou preparar um lugar para vocês, e depois de eu haver preparado um lugar para vocês, eu vou retornar novamente, para que vocês possam estar junto comigo, para levar vocês para estarem junto comigo. Irmãos, eu quero que você entenda algo. Os pensamentos de Deus, Deus pensa em abençoar a vida do homem aqui na terra, bem pensa, mas o propósito de Deus não é só abençoar ele nessa terra, mas é de também, depois de abençoado, essa pessoa poder estar com ele também eternamente. Deus jamais vai abençoar alguém para essa pessoa só ser feliz nessa vida e não ter salvação. Não é esse o propósito de Deus. É por isso que muitas vezes não entendemos a maneira como Deus está agindo. Porque Deus, quando age, Ele está pensando aqui e está pensando lá também. Louvado seja o nome do Senhor. E se nós pensássemos assim, nós iríamos compreender muitas coisas que acontecem nas nossas vidas. É porque o propósito de Deus é que Deus quer que nós estejamos com Ele lá um dia. Louvado seja o nome do Senhor e glorificado e exaltado seja Deus. Há muitas verdades dentro da palavra de Deus. A Bíblia nos diz, por exemplo, em Mateus 11:12, João Batista, quando foi citado o nome dele nesse texto, está dizendo assim, que desde a época de João Batista, o reino de Deus, ele é conquistado pelo esforço, pela força. E somente aqueles que empregam a força, o esforço, é quem conseguem se apoderar do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o próprio Jesus disse o seguinte, Mateus 7:13, porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo, a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que passam por ele, porque apertada é a porta e estreito é o caminho que conduz à salvação. São poucos os que acertam. Então, este caminho para o reino de Deus não é um caminho fácil. A porta é estreita. E a Bíblia diz que o reino de Deus é conquistado pelo esforço. A pergunta que nós temos que fazer para todas as pessoas, em todas as igrejas, em todo o mundo, aonde será que as pessoas estão empregando o seu esforço? Será que é para entrar no reino de Deus? Para conquistar o reino de Deus? Ou será que todo o esforço está sendo empregado em conquistar as coisas aqui dessa terra? Eu acho que o mínimo de esforço está sendo feito
se formos sinceros e analisarmos de uma maneira em geral, porque Deus falou comigo por essa palavra, isso é para mim também. Temos feito um esforço mínimo para entrar no reino de Deus, mas o esforço maior tem sido para conquistar o mundo. E se nós agirmos e continuarmos agindo desse jeito, a Bíblia diz que nós vamos ficar de fora, porque é necessário o esforço. É necessário você passar pela porta estreita. Não tem outro jeito. Então por isso nós temos que começar a empregar esforço para entrar no reino de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 24. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, atrás de mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser achar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. E aí ele continua dizendo, sabe o que está escrito lá? O que adianta, o homem ganhar o mundo inteiro e ele perder a sua alma? Ou o que o homem dará em troca por resgate da sua alma? Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque nós podemos conquistar o mundo todo e perder a nossa alma. E o grande propósito de Deus e projeto do Senhor é fazer com que a nossa alma não se perda desde o início. É de fazer com que cada pessoa, cada alma, cada espírito esteja com Ele lá um dia. Foi para isso que Jesus veio. E estamos confundindo as coisas. O Evangelho está sendo mudado de alguma maneira, bem sorrateira, está indo devagarzinho e as pessoas estão aceitando. E nós temos que tomar maior cuidado. Louvado seja o nome do Senhor, porque se nós escolhemos seguir Jesus, nós temos que tomar a nossa cruz, que é leve, e renunciar a nós mesmos, como a irmã falou aqui do jovem. Estou no mundo, mas eu não pertenço mais ao mundo, foi o que ele disse. E essa é uma grande verdade. Porque aquele que ainda está no mundo e ainda acredita que pertence ao mundo, ele ainda não está seguindo Jesus. Ele ainda não entendeu o que é seguir Jesus. E graças a Deus que esse jovem, com as suas palavras, ele entendeu o significado de seguir a Jesus. Muitos hoje estão esperando em Jesus, através de tudo que eu já falei aqui, somente para alcançar os seus objetivos aqui nessa terra. Os seus objetivos, metas, as suas realizações. Então, se nós formos fazer uma pesquisa de uma maneira quase que geral, e se essas pessoas entrevistadas por nós, elas forem sinceras, e nós fizermos uma pergunta para ela: com o que te motiva, o que te leva a ir até a igreja ou a buscar a Deus? Se essas pessoas forem sinceras, nós vamos ver: olha, era por causa do meu filho que está com um problema de vício, ou que está com outro problema, é por causa do meu marido, é por causa da minha esposa, é porque eu preciso de um trabalho, é porque eu preciso disso, eu preciso daquilo. E dificilmente nós vamos ouvir: é porque eu quero entrar no reino de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque eu já fiz essas perguntas. Eu faço essas perguntas, Muitas pessoas não gostam, mas eu faço porque eu faço essa pergunta para mim também. E é uma pergunta que nós devemos fazer para nós a cada dia. A palavra do Senhor nos diz claramente, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 19, que se nós esperarmos em Cristo somente para as coisas deste mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Agora, por que ele diz que nós seremos os mais miseráveis de todos os homens? O mais pobre do mais pobre. Por que ele diz isso? Sabe por quê? Porque a pessoa que está buscando a Cristo somente para os seus objetivos, somente para as suas realizações aqui nesse mundo, essa pessoa ainda não conseguiu descobrir o verdadeiro sentido da vida. Ela ainda não conseguiu descobrir qual é a verdadeira riqueza. Ela não sabe ainda. E por isso ela vê Jesus sendo todo poderoso só para realizar